O plenário aprova a regulamentação das atividades de agentes de saúde de combate a endemias. Criminalização do funk é tema de audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. E Comissão de Constituição e Justiça aprova projetos de combate à violência. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. Nesta quarta-feira, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, defendeu o diálogo do Legislativo com o Judiciário. Eunício recebeu representantes da magistratura, acompanhados da senadora Marta Suplicy. Hoje não existe uma dificuldade de diálogo e uma dificuldade entre os três poderes. Então, uma busca de um maior diálogo com o parlamento. E isso foi muito bom. Foi longo, uma audiência de 1 hora, onde se discutiu muita coisa e principalmente a valorização da magistratura, que hoje enfrenta graves problemas também. Então, eu acredito que nós vamos daí começar uma possibilidade de discussão frutífera. Novas regras para quem exerce a profissão de agente comunitário de saúde e de combate a endemias. O plenário do Senado aprovou o projeto que amplia as atribuições, o nível de qualificação e as condições de trabalho desses profissionais. Como o projeto foi alterado no Senado, ele vai precisar passar por nova votação na Câmara dos Deputados. O relatório da senadora Marta Suplicy incluiu no projeto novas atribuições aos agentes de saúde. O projeto propõe a incorporação de ações que até o momento estavam fora do âmbito desses profissionais da saúde. Eu falo da aferição da glicemia capilar, da pressão arterial, também a possibilidade de fazerem curativos. Tudo isso agora passa a ser incorporado no trabalho dos agentes. Nós sabemos que hoje a medicina carece muito do diagnóstico precoce. Nós temos hoje o compromisso de fazer com que todos esses agentes de saúde, agentes comunitários também de combate às endemias, possam ter, por parte das nossas sociedades de especialidades, cursos para que elas estejam ou eles estejam aptos a poder produzir um primeiro diagnóstico. Os agentes comunitários passam a ter jornada de trabalho de 40 horas semanais, sendo 30 horas para atendimento domiciliar e 10 horas para atividades de planejamento e avaliação. Quem quiser exercer a profissão precisa ter ensino médio completo e concluir um curso de formação inicial com carga horária mínima de 40 horas. Os senadores também aprovaram medidas para ampliar a segurança das piscinas. A proposta prevê, por exemplo, a instalação de um protetor para evitar a sucção de cabelos e partes do corpo. O relator da matéria na Comissão de Transparência, senador Dário Berger, lembrou que este é um dos principais motivos para acidentes e mortes de crianças em piscinas. As novas regras devem ser cumpridas por quem tem piscina em casa e por estabelecimentos comerciais. Quem descumprir vai pagar multa, pode ter a piscina fechada e até mesmo o estabelecimento comercial interditado. Estima-se que as ocorrências fatais, portanto mortes envolvendo crianças, alcançam a assustadora cifra de 80 casos por ano. Esses números não compreendem apenas aquelas situações em que milagrosamente as crianças são socorridas. Nesses casos, infelizmente, em razão da gravidade das lesões, as vítimas e seus familiares são condenados a uma vida de restrições, sofrimentos, em razão das sequelas irreversíveis que lhes são privados em função dessa exigência não digna. O funk deve ser considerado crime? Esse foi o tema de audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. Os participantes debateram uma sugestão enviada por meio do portal E-Cidadania, que tem como objetivo criminalizar o ritmo.
A audiência pública foi solicitada pelo senador Romário, relator da sugestão legislativa enviada pelo paulista Marcelo Alonso por meio do portal E-Cidadania. A sugestão recebeu mais de 20 mil apoios em 4 meses, condição necessária para que o texto seja analisado pela Comissão de Direitos Humanos. Se for aprovada pelo colegiado, passa a tramitar normalmente como um projeto de lei. A sugestão não detalha como seria feita essa criminalização do funk, o que seria proibido, quem seria punido e como seria a punição. Mas define o ritmo musical como falsa cultura e diz que o funk faz apologia a crimes como tráfico de drogas, estupro, exploração sexual e pedofilia. Apesar de ter mais de 20 mil apoios, nenhum dos convidados para defender a proposta aceitou o convite para participar da audiência pública, nem o autor da sugestão. Infelizmente não consegui nenhuma pessoa para compor nossa mesa. Qual seria o motivo? Medo de expor algo que redigiram ou seria por não terem convicção de que a proposta que apresentaram é sensata? O relator lembrou que, assim como o funk, outros ritmos e manifestações surgidas da comunidade negra, como o samba, o rap e a capoeira, também já foram perseguidos e disse que já existem leis para punir os crimes que são atribuídos ao funk. Lembro que há um século os sambistas e a cultura do samba, hoje um patrimônio prezado por todos os brasileiros, eram perseguidos sob o pretexto de vadiagem. Nós só não podemos bater palma para apologia ao crime. E apologia ao crime se faz todos os dias, em todos os lugares. Para essa antropóloga, a proposta de criminalizar o funk tenta desviar o foco dos problemas sociais. O que procura-se fazer com essa criminalização do funk é justamente fugir à responsabilidade social. O representante da Secretaria Nacional de Juventude afirmou que as letras das músicas apenas refletem a realidade. O funk é um reflexo da sociedade formado pela televisão, por exemplo. São jovens que estão fora da escola e do trabalho. Não é o ritmo, não é nada disso que desencaminha a pessoa, né? Você tendo uma boa criação, né? O caráter não tem gênero, o caráter não tem som, não tem nada, né? O MC Coringa destacou que o funk foi um sonho que ele conseguiu realizar. Será que seria justo a gente criminalizar o sonho das pessoas que não têm ao seu alcance, né, aquilo que ela tanto tem vontade? O funk é som de preto, de favelado, mas quando toca ninguém fica parado. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou um pacote de projetos relacionados com segurança e violência. Um deles prevê que os presos vão ter de pagar pelo uso da tornozeleira eletrônica. Levantamento do Conselho Nacional de Justiça mostra que 40% dos que estão em celas hoje são presos provisórios, de menor periculosidade. Eles poderiam estar aguardando sentença em casa se o Estado tivesse tornozeleiras eletrônicas em número suficiente. O projeto aprovado pela comissão prevê que os custos com monitoramento eletrônico sejam pagos pelo próprio preso. Nada mais justo que esses presos que não são de alta periculosidade possam estar aguardando a sentença dentro dos seus domicílios. Só não o fazem porque, infelizmente, os estados, pela situação financeira, infelizmente, não tendo condições de arcar com esse custo, esses presos ficam, muitas vezes, detidos no sistema penitenciário. Outra proposta aprovada pelos senadores agrava as penas para os crimes cometidos em situação de tocaia, quando o agressor espera a vítima perto da residência dela, dentro de escolas ou nas proximidades. Penas mais duras também para torcedores ou torcidas organizadas que promoverem tumultos ou atos de vandalismo em estádios ou nas proximidades dele. De acordo com o texto aprovado pela comissão, a pena máxima passa de 2 para 4 anos, além de multa. A pena poderá ser aumentada em 1/3 se da violência resultar em morte ou lesão corporal grave. A proposta também estabelece que as torcidas que promoverem vandalismo
poderão ser extintas judicialmente. Na realidade, é um novo marco na busca de poder estabelecer mecanismos de coerção para combater esses comportamentos, essa selvageria, essa situação que é absolutamente inaceitável. Outra proposta aprovada na Comissão de Constituição e Justiça torna crime o incentivo à automutilação de crianças ou adolescentes. A pena prevista é de 6 meses até 6 anos de prisão. Eu quero lembrar que isso veio em decorrência do aumento do número do uso das redes sociais para estimular o desafio dos grupos jovens, e isso provocando, em alguns casos, até suicídios. E o projeto que obriga presos condenados a pagarem pelas próprias tornozeleiras eletrônicas é o assunto da coluna Bastidores de hoje. Um preso no Brasil custa por mês, com uma criança custa por ano no banco escolar. Então, nada mais justo que aquele preso que está aguardando a sentença, são mais de 250 mil presos hoje que aguardam sentença, presos, aqueles que não são alta periculosidade, cometeram infrações pequenas, um furto, por exemplo, de um shampoo no supermercado, que essa pessoa possa responder em liberdade, mas controlado, com tornozeleira. O que não é justo é que o Estado, o contribuinte, você pague por essa tornozeleira que custa quase R$400 por mês. Se porventura for hipossuficiente, ou seja, pobre, enquanto não encontrar um emprego, ele vai ser custeado pelo Estado, mas depois não. E em caso de não pagamento, no primeiro mês ele recebe uma advertência, já em seguida ele perde o direito ao benefício e vai ser retornado pelo sistema fechado, aguardando a sentença transitar em julgado. No programa Argumento desta noite, o senador Álvaro Dias faz uma avaliação dos desdobramentos do caso JBS no cenário político. Mas de uns tempos para cá, a CPI tem sido utilizada de forma a se constituir numa farsa. De uns tempos para cá, aprenderam a transformar a CPI numa farsa. Me parece ser o caso. É hora dessa gente ir para o banco dos réus. É lá o lugar deles agora. A CPI não vai acrescentar nada. Imagine, com todos os instrumentos disponíveis, Ministério Público, Polícia Federal, investigando, será que alguém pode imaginar que uma CPI vai ter mais eficácia na investigação do que essas instituições tecnicamente qualificadas? A entrevista completa no programa Argumento, que começa daqui a pouquinho, logo depois do Senado Notícias. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.